Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Boca a Boca Digital. Hoje tenho aqui um grande amigo, ilustríssimo Márcio, do Frigorífico Falcão, e a sua filha Lorena. Sejam bem-vindos. É um Obrigado, prazer Jorge. receber vocês aqui, já são parceiros já do Boca a Boca de longa data. E se apresenta aqui, por favor, Márcio. Fala um pouco sobre você, um pouco sobre a sua. Mais para frente nós vamos conversar sobre a sua trajetória. Mas se apresenta aos telespectadores, por gentileza. Bom, boa tarde, gente. Eu sou o Márcio, um homem cristão, transformando lares. Sou casado com a Daniela, tenho dois filhos, tenho a minha mamãe que eu levo comigo, sempre morou comigo a vida inteira, e estamos aí, empreendendo, saímos do nada e bora pra cima, meu amigo. Então vamos escutar um pouquinho da sua história, que ela é muito legal, né? O cara que veio do interior de Minas Gerais. Você nasceu em Piedade Gerais, né, Márcio? Isso, exato, povoado de Alegria. Ah, é? No Isso. interior de Minas é uma cidade que eu conheço algumas pessoas lá. E como foi a sua infância? E quais eram os sonhos daquela época? O Jorge, a infância muito trabalhosa. Eu vim de uma desconstrução familiar, fui criado pela minha mãe, não cheguei a conhecer pai. Quantos irmãos você teve? Nós somos 6, agora 7. Ah, é. Enfim, meu É pai outra tem é história. outra história. Mas, todo mundo tendo que sair de casa muito cedo, minhas irmãs saindo com 9, 10, 11, 12 anos, enfim, para trabalhar em casas de família aqui na capital, em busca de uma vida melhor, porque lá era minha mãe, no período que ela ficou sozinha ainda, ela estava grávida, eu estava a caminho aí, né, para chegar. Então a gente já nasceu nesse cenário de muita escassez, muita dificuldade e muito trabalho. Nunca desistimos de trabalhar, trabalhar sempre, batalhando. E questão de sonhos, era ir para a cidade grande, pegando até um certo exemplo de alguns conterrâneos lá que saía, vinha trabalhar aqui em algumas multinacionais. Eu vim com essa crença, mas ao chegar aqui, eu deparei com um cenário que era diferente daquilo que eu acreditava. Tinha muito mais possibilidades do que apenas trabalhar em uma Uma grande multinacional. empresa, numa Uma multinacional. multinacional, exato. E diante disso a gente vê que muitas das vezes numa multinacional você está direcionado dentro de uma área muito específica. Quando você pega uma pequena empresa, igual a gente que vem aí empreendendo, o leque aumenta, você aprende muito num geral. Essa foi a grande escola da vida. Show de bola, meu amigo. Seu primeiro trabalho foi como servente, certo? Isso que é o período Servente. pequeno. E logo após, você virou cobrador de ônibus também. E o que esses trabalhos ensinaram para você? Olha, primeiramente a questão do servente de pedreiro, como eu já tinha muita prática do trabalho de roça mesmo, trabalhava na enxada e tudo lá na roça, era agricultor mesmo, não vi dificuldade aqui não. Porém, logo logo eu comecei a trabalhar de cobrador de transporte coletivo. Para quem era criado na roça, sem televisão, sem energia elétrica, você chegar em um cenário onde você encontra pessoas se comunicando o tempo inteiro, aquilo para mim era uma loucura. Eu chegava a pensar o que que eu vim fazer aqui. Mas aí é que entra o aprendizado, porque hoje menos comum o ônibus, o transporte coletivo ser frequentado por uma maioria geral em termos de classe social. Mas naquela época, há 30 anos atrás, que foi em 95, era muito mais comum. Todas Na as mesma classes hora que estava transitavam. quase um morador de rua, estava um juiz pegando um ônibus. E aquilo ali trouxe uma facilidade da comunicação, acho que um aprendizado que hoje eu consigo lidar, desde o morador de rua até o mais alto escalão, de ter essa serenidade da comunicação com eles. Além da disciplina também, né, de um trabalho, né, e perseverar também, né? Isso. Perseverança tem que ter sempre, principalmente a gente que não tem muita opção. Desistir. Quem sai do nada, vai em busca, quer empreender, se pensar em desistir, um abraço, porque a vida nos apresenta, o mercado nos apresenta desafio todos os dias. Aí vamos lá. De cobrador a empreendedor, né? Esse é o título do nosso podcast.
que é muito sensacional a sua história. E o que despertou em você a vontade de empreender? Foi um momento específico ou foi algo entre o seu coração? Não, na verdade eu estava até comentando um pouco antes sobre isso. Eh, não era um planejamento meu empreender, mas quando talvez a gente tem um chamado, uma escolha, eu entendo muito isso através da fé. eh, eu estava me organizando para ir para o exterior, minha mãe em desespero, não, ele está indo embora e eu sempre morei com ela a vida toda, inclusive até hoje. Eu morava com ela, agora ela mora comigo, enfim. Ela não queria que eu fosse embora. Aí ela conversou com meu irmão: "Ah, por que que vocês não montam um negócio?". Enfim, aí surgiu a ideia de uma mercearia. A gente ficou por alguns anos, 4, 5 anos, se eu não me engano. Então Eh aí começa a história do empreendedor, na exatamente, mercearia. da mercearia. E dentro dessa mercearia, eu esqueci aquela ideia que eu tinha de ir embora, de ir para o exterior. Show. Comecei a gostar do empreendedorismo e do desafio. Eu gosto muito do desafio, do novo, de enfrentar novas situações, desbravar, terrenos, que a gente vai falar sobre isso de uma outra empresa daqui a pouco. Não, e é isso que eu queria perguntar. Como foi o início da mercearia e quais os principais desafios que você encontrou, porque você era CLT e você começou a empreender? E qual foi o maior desafio nessa época? Essa transformação ela é um pouco, como que eu diria, é desbravar terrenos mesmo, porque eu não tinha uma grande formação, assim como não tenho uma formação acadêmica até hoje. Vim do interior com apenas a sexta série, enfim, consegui concluir o ensino médio posteriormente aqui, porém não estudei nada no cenário de empreender. Estudei o básico da escola. Então foi o ensinamento veio através dali. E ali foi aprendendo com os próprios erros, os próprios acertos e me inspirando muito nas pessoas que eu admirava. Olha, eu acho que foi essa pessoa, pessoa X, pessoa Y, enfim, faz algumas coisas bacana e eu quero aprender com ele. Esse foi o aprendizado da parte da mercearia. Show. E vamos falar de expansão e crescimento. E como foi a decisão de abrir um frigorífico? O primeiro açougue, ela foi planejada ou surgiu como uma oportunidade de mercado? Mais uma vez, também não foi uma escolha. Eu, dentro dessa mercearia, a pedido dos próprios clientes, a gente gosta de comprar aqui, mas a gente tem que sair daqui, tem que ir em outro lugar buscar a carne. Vocês poderiam colocar um açougue aqui no cantinho. Ah, não, inicialmente não, não temos conhecimento e tudo. De repente começou a ir surgindo. Começou a ir surgindo isso e A hoje, demanda foi cada dia pedindo mais. 22 anos depois, 23, já são 23 anos depois, nós estamos só com açougue, a mercearia ficou no passado. Olha que benção, hein, cara. E hoje a Rede Falcão conta com 3 lojas. E como foi o processo de expansão e quais os maiores desafios com esse crescimento? O maior desafio sempre é a falta de recurso inicial a qual nós iniciamos e hoje trazendo para o cenário da mão de obra. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas não está fácil, mas é isso, sem pessoas você não progride. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né? Então a gente sempre precisa de pessoas ao nosso lado. E tem sempre aquelas pessoas que vêm, ficam uma temporada, deixam uma história bacana, deixam um legado bacana. Muitos estão conosco há muito tempo, outros agora recém-chegados, mas enfim, seguimos batalhando firme nesse mercado onde o grande desafio tem sido, principalmente após a pandemia, o formato de venda. Tudo tem crescido para uma venda online. Show. E a carne ainda é muito dependente daquela loja de A portas pessoa abertas, gosta a de venda. ver ali o que está sendo cortado, né? Exato, porque nós não trabalhamos com uma matéria exata. O contrafilé aqui pode ser um contrafilé diferente na outra loja. Sim, O próprio boi em si tem muitas classificações. show de bola. E você escolheu empreender com sua família. Como é essa experiência? Quais são os desafios e vantagens de trabalhar com quem você ama? Eh, Primeiro, as É um desafio vantagens. grande, né, É, Lorena? Nossa, você nem ó, imagina. tá aqui a prova disso, minha filhinha, né?
E o desafio é grande, é a confiança de você saber, tem alguém interessado aqui tão quanto eu. E o grande desafio é poder ter que separar sempre dentro da própria empresa. Olha, eu estou liderando minha própria filha, minha própria esposa. Como que a gente vai fazer isso? Onde há pessoas, há discordância em alguma coisa. Aí tem os debates, tem que saber separar tudo. Acabou ali, fechou aquilo, vamos para casa? Vamos. Vamos deixar aquela questão profissional para resolver amanhã? Vamos. Não se fala de trabalho em casa. Não, Às vezes, né? falamos, Ah, mas não levar as divergências para casa. Esse é o principal, não levar as divergências. o que tiver que resolver, resolve É, na empresa. se não deu para resolver hoje, resolve amanhã. Show de bola. Não, que massa, hein? E aí, conta um pouquinho, Lorena, o que que você acha de trabalhar com seu pai? Acaba que você entra no sonho dele, né? Sim, eu acho que ali a gente abraça, como um todo, né, a família como um todo abraça o mesmo projeto, todo mundo junto. E querendo ou não, é legal, porque ali você está acompanhando, o seu pai, para mim, como filha, é um exemplo, né, que eu tenho ali É a uma ser escola, né? seguido. É uma escola, então, eu aprendo muita coisa com o meu pai, não só como quem ser como pessoa, mas sim como profissional. Ele como empreendedor também, ele me ensina muito sobre isso, como empreender dentro de um negócio. E é claro que não é fácil, né, a gente tem, às vezes, nossas divergências, assim como ele falou, que a gente tem que saber separar bem, a gente profissional, a gente dentro de uma empresa, pra gente família. Top. E da mesma forma, a gente família pra gente profissional, que tem que ser separado os 2 ambientes um do outro, mas é um processo bacana e que no dia a dia a gente sabe aproveitar bem e a gente sabe passar esse momento juntos de uma forma mais leve, facilitando a vida um para o outro. Sensacional, e é isso que eu ia perguntar. Como vocês dividem as funções dentro do negócio para garantir o sucesso da empresa e manter o bom relacionamento familiar? É isso, né? Isso, a questão dos frutos em geral, seja, não estou falando só de uma forma financeira, mas desse aprendizado, igual eu não cheguei a conhecer um pai. Então eu tento ser o pai Que você não que conheceu. eu não conheci. Isso muitas das vezes dentro da empresa, o pai atua, a filha atua e de repente, opa, já resolvemos isso aqui. Vamos estabelecer o profissional, senão, para não perder o foco do profissional. Show de bola, gente. Vamos falar um pouco de lições e inspiração. Para quem está começando do zero, Márcio, e sonha em empreender, qual o conselho que você daria para a sua base na sua trajetória? Olha, se é isso que a pessoa quer, se é isso que você que está com sonho, está começando agora, vá em frente. Primeiro descobrir o propósito e a missão dele aqui na Terra, né? E Exatamente, o depois propósito. perseverar. Exato. E muitas vezes, até dentro desse propósito, há direcionamentos para que você pegue um novo caminho, tudo isso buscando em Deus, com muita fé, com muita oração, e a resposta sempre vem. E quando a gente é teimoso, Deus se encarrega de tirar você daqui e pôr lá do jeito E dele. não é tudo que vai dar certo, não, né? A gente já Não. pode falar que vai dar muita coisa errada, mas não desiste, não, gente. E agora, Continua. 25 anos empreendendo, talvez eu esteja vivendo um dos momentos mais desafiadores desses vinte e E cinco olha, e eu anos. queria te perguntar isso agora. Olhando para trás, qual foi o momento mais marcante da sua jornada de empreendedor? Olha, marcante o momento que a gente está vivendo de muito desafio. Mudando a geração, né, da internet, você saindo do físico para a internet, os desafios da venda do dia a dia, né? E essa transformação, ela gera dor. Ela Uau. gera dor porque nós Você tem eh, que aprender, né? tem que aprender, tem que trazer para algo novo, tem que te arrancar de um lugar para outro. E muitas das vezes, dentro da gente mesmo, arrancar, igual você falou, dessa mudança, arrancar uma ideia que estava ali meio robotizada já há muitos anos para uma nova ideia. Mesmo com o digital chegando, eu já não consigo conversar com robô. Eu tenho ojeriza, e olha que eu vendo internet, vendo digital. Hoje a gente
está se aproximando de novo. A gente tem que ter uma porcentagem do digital, mas a gente precisa também dele humanizado. Por mais que tenha inteligência artificial, por mais que tenha robô, por mais que tenha tudo, você quer falar com alguém. E esse é um grande diferencial da nossa empresa. Esse atendimento que a gente busca, um atendimento personalizado. Voltando mesmo para o digital, né, filha? Que quem cuida do digital para nós é a Amandinha, a Amanda Lorena. Para o pai é sempre a Amandinha, né? Mas vamos lá, fala um pouco desse digital e como que a gente está tentando aí manter essa pegada indo para o digital sem perder a questão do, não sei se a palavra certa seria isso, um humanismo dentro do digital. Então, em questão do digital, né, para a gente trabalhar com ele mais humanizado possível, atualmente a gente não trabalha com, com um robozinho mesmo respondendo um WhatsApp, seja um Instagram. A gente deixa uma pessoa responsável por isso todos os Show de dias. bola. Então, realmente uma pessoa que está ali conversando, a gente manda áudio, conversa com o cliente, normalmente, para Gera um ele ter relacionamento, né? para ele ter um relacionamento, para ele se sentir também com liberdade de conversar com a gente, saber, olha, eu quero isso, aquilo e aquilo outro. Ele se sentir à vontade para poder pedir aquilo da forma com que mais agrada a ele. Show. E aí, como é que tem sido o sucesso disso aí? O que vocês têm enfrentado de desafio nessa venda aí, na online? Na online, porque assim como é uma coisa nova para a gente, é para o público também a venda do açougue. O restante, um produto específico, uma caneca. A caneca é a mesma para mim, para você e para Deus. A carne não, cada um tem um gosto. Então, esse é o grande desafio. Eu quero um contrafilé. Você quer ele com gordura? Você quer mais magro? Você quer o bife? E você quer inteiro? O bife mais grosso? O bife mais fino? Então, tudo isso. Esse é o grande desafio para você implantar a sua venda sem mecanizar muito a coisa dentro do digital. E é um tipo de comércio que, por mais que a gente está vivendo no mundo digital, ele continua físico ali. As pessoas gostam de ir até a loja comprar, né? Por mais que venda pela internet, entregue em casa, mas as pessoas precisam de ir ali, ver a carne exposta e comprar ali, porque ela se sente mais confiante, né? É um tipo de produto que eu acho que é igual padaria, Exato. né? A pessoa tem que ir lá comprar o pãozinho dela do dia, né? E por ser um perecível também, não é aquela coisa que você compra, passa 6 meses sem voltar ao açougue. Hoje, até que a gente, assim, pelo tempo, pela confiança, tem clientes que chegam a ficar até mais de um ano sem nos visitar. A gente oferece isso, porém a gente gosta também que o cliente vá até a loja, ver, porque a gente sempre está correndo atrás de novidades e inovando. E muitas das vezes as novidades saem daquilo que a gente inventa dentro de casa. Deixa de visitar, mas continua pedindo online pela Online, qualidade, né, da entrega, né? exatamente. Então a gente Sabe que gosta. não vai mudar a qualidade, né? Isso, e muitas das vezes fica um tempinho sem ir, fazendo um pedido, já tem essa confiança com a gente. O dia que resolve ir na loja, olha, é aquele produto que você mencionou para mim. Ó, eu tenho ele aqui. Às vezes eu já mencionei 2, 3 vezes, não levou. Indo à loja, vendo o produto, vou levar um para experimentar. E assim começa. E o que que você acha que leva ao sucesso? É, além de um produto com qualidade, o atendimento com excelência? Sim. E a perseverança, porque tudo isso você coloca em prática no seu dia a dia, no seu trabalho, olha, um produto de excelência, uma, Um um atendimento. atendimento de excelência também ali, porém, a confiança ela vem com o tempo. E durante esse tempo aparecerão desafios. Aí é onde você precisa ser perseverante. Show de bola. Muito bom, gente, conhecer um pouquinho da história sobre o frigorífico Falcão. E pareando com o frigorífico Falcão, existe a M Facas, né? Essas Isso. peças maravilhosas que vocês trouxeram. Ali atrás tem mais um tanto de coisa muito bonita. Eu falo que é um trabalho fantástico. E vamos falar um pouco da M Facas. É, vou perguntar para Lorena, viu, Márcio? Quais Tranquilo. são os maiores desafios que a M Facas enfrenta hoje para se destacar em um mercado competitivo de facas e acessório para cortes?
Então, hoje em dia eu acho que o mercado ele tem se tornado, para todas as áreas, bem digital. Então, a questão principal é empreender, no ramo, da cutelaria no meio digital. Você fazer essa divulgação, você garantir a confiança do seu cliente que aquela compra que ele está fazendo, ela vai chegar ali, que vai ser uma faca que vai agradar bem ele, Você tem que que é um implementar produto de cultura, né? qualidade. E principalmente aqui em Minas Gerais, né, que, querendo ou não, a questão de facas, ela é mais comum no Rio Grande do Sul. Sim. Aqui em Minas já não é tanto, né? Sim, hoje nós estamos desbravando um terreno. Tá aí uma coisa que aí já foi um sonho meu da faca. Os outros eu fui por uma questão de oportunidade. A faca não, eu comecei como colecionador. E diante disso, eu apresentando no próprio frigorífico Falcão, os clientes começaram, eu quero comprar uma. E começaram a comprar de mim. E ali eu virei representante. Porém, nessa caminhada, alguns convites para a gente montar, produzir, desenvolver modelos e produzir com a própria marca. Show. E foi nesse cenário que a gente veio trazendo para Minas isso, lembrando que a cultura do Rio Grande do Sul, como a Mandinha falou, ela é bem forte, está no sangue, é natural deles. Aqui não, aqui a gente tem que pegar. Implementar a cultura. Tem Isso. que. E eu tenho uma pegada legal nesse sentido, por quê? Porque eu comecei como colecionador, eu comecei simplesmente como o consumidor do produto. Então, hoje, na hora de falar, eu vendo com a paixão de um colecionador. Ó, eu tive uma ideia aqui que depois vocês vão ver se vai ser legal de aplicar isso aí na empresa de vocês. Além da faca para o churrasqueiro, por que não a faca também para o chefe de cozinha? Nós temos mais chefe de cozinha do que churrasqueiro. Então, você criar um produto com alguém, algum chefe assinando o produto e começar a direcionar também essas facas para os chefes de cozinha. Sim, a gente produz faca modelo chefe, porque tem um modelo, igual essa que a gente está apresentando aqui, são as picanheiras, voltadas mais para o churrasco. Mas tem as facas modelo chefe, as facas, principalmente os modelos japoneses também, que chamam muita atenção para o pessoal que trabalha com as comidas japonesas aí. Sushi. Ah, Sushi aquelas de sushi. tem Ah, sim, isso é tem todos legal, hein? esses modelos. Então, nós temos que fazer mais marketing disso aí, nós temos que divulgar isso aí mais. E como a empresa lida com a busca por matéria-prima de qualidade e o equilíbrio entre custo e o preço final para o consumidor? Porque não é um produto barato. A pessoa tem que gostar para comprar uma faca dessa, ou para dar de presente, ou para usar no dia a dia, no churrasco em casa mesmo, né? Então é achar o nicho certo e trabalhar ali. Quem que compra essa faca hoje? Olha, hoje é muito o churrasqueiro, primeira coisa, isso, a pessoa tem que gostar de cozinhar. Ninguém compra uma faca se ele não gosta de cozinhar. Mas, para nossa sorte, a grande paixão da culinária brasileira como um todo é É o cozinha. churrasco. Show. E hoje é um produto que você presenteia, é um presente muito marcante, ainda mais que a gente personaliza, entrega com o nome gravado. Tem empresas que pedem, hoje mesmo tivemos pedido disso, com a logo da empresa para presentear um cliente diferenciado. Essa pegada funciona muito bem. Voltando para o assunto do custo, hoje a mão de obra é a maior dificuldade. Então a gente produz no Rio Grande do Sul porque lá a gente consegue já uma mão de obra treinada e especializada dentro de uma produção em série, porque às vezes você precisa produzir muitos modelos, né, a lâmina parecida com cabos diferentes, essa coisa. Aqui Então lá fica eu tenho mais para finalização, né? finalização, mas é o que eu chamaria de controle de qualidade. Que Controle passa pela sua filha, né? isso, Ela que domina lá a máquina de laser que dá isso. o autógrafo aí Isso, e aí acompanhando algum corte final, algum arranhão, aí tudo ela acompanha e passa para mim, ó, essa faca não está 100%, essa peça não tá legal. E aí a gente desenvolve modelos, manda para lá, o pessoal já produz. Hoje a facilidade do mundo digital como um todo, ela é muito grande. Às vezes você consegue desenvolver um produto através de uma chamada de vídeo que se esteja apresentando o desenho, eles produzem a primeira, manda para nós, aprovado,
vamos produzir mais madeiras. Amandinha, e como que você identifica uma faca que não está com corte legal hoje? Foi no dia a dia, junto com seu pai, foi aprendendo? Já tem quanto tempo já que está mexendo com facas? Olha, já vai para 4 anos. 4 anos, né? No meio do ano agora, se eu não me engano, agosto, a gente Hum. completa 4 anos já empreendendo no mundo das facas. E ali eu fui aprendendo com o meu pai, né? Primeiro eu olhava para aquilo e pensava comigo mesma, o que que meu pai tá arrumando? Porque, por um lado, né, não é uma cultura que a gente vê por aqui em Minas Gerais, né? Sim, Então, ali meu pai foi me ensinando muita coisa, o fio de corte da peça, né? Então, a gente trabalha, a gente pega folhas, né? Folhas comuns, a gente corta, vê se tiver se ela estiver cortando a folha retinha e a folha descer, tá ok. tá top o fio de corte. Agora, se der qualquer alteraçãozinha ali, significa que o corte não tá bom. E aí, meu pai também mexe com a manutenção, né? Então, ele faz a manutenção no fio de corte, ou polimento, ou soluciona algum problema que tiver no cabo. Isso tudo a gente faz antes de entregar para o cliente. Márcio, é uma coisa que é muito interessante. Me fala sobre o material que é produzido dessa faca. São vários tipos Tipos de de aço. materiais, né? Tipos de aço. Qual o mais vendido? O cabo também tem uma história, né, cara? Tem cabo que é Sim. de cervo. Aquele dia você me explicou um pouquinho. Explica um pouquinho para quem quer conhecer sobre as facas. Fala um pouco sobre o material dela, por gentileza. Olha, hoje você perguntando sobre o mais vendido, o que mais se vende é o aço inox 420C, que são essas peças que estão em exposição aqui, porque não oxida, não enferruja e tem uma durabilidade de corte boa, é que hoje é também chamado de aço cirúrgico, de origem o cirúrgico era o 440, né? Mas até a parte de instrumento cirúrgico me parece que está migrando para esse por facilidade de desbaste, recuperação de fio posterior. E esse aço ele suporta uma boa têmpera, o que traz resistência para esse corte. Todas as nossas peças passam por têmperas, viu? E tem um aço carbono que eu, em particular, eu acho que a maioria dos coteleiros gostam de aço carbono. Aí o carbono tem as variações ali. Hoje, o mais comum que a gente produz um maior número é o 1070, 1070, como alguns preferem dizer. Esse 0,70 ou 1070, esse 0,70 seria o percentual de carbono. Quanto mais carbono, teoricamente, ela te dá um fio de corte, não só teoricamente, porque dá assim, um fio de corte mais bacana, sabe? Corta com muita eficiência. Porém, você tem que ter o cuidado para não, na hora da têmpera, não subir e demais o HRC, que gera para a faca não ficar quebradiça. Então, o carbono tem essas coisas, mas, no geral, 1070 ou 1070, 5160, que o mesmo aço que se produz mola de caminhão, o 1070 é a chapa de arado que eles tanto falam, Uau! é no 1070. E o que a gente chama da parte nobre da cutelaria, que é o aço damasco, que você precisa de um carbono e, e um níquel, que é o Eu 15N20. É aquele que vem com os desenhos? Isso, hoje eu não trouxe delas, não, mas a Uhum. gente tem uma coleção muito top lá em Damasco. Aí está se usando muito agora o cobre. Colocar um fio de cobre que vem trazer uma beleza a mais, um detalhe a mais para o aço. Aí nós estamos falando da nobreza da cutelaria, o aço damasco. Os cabos, o cabo geralmente você trabalha mais com uma madeira nobre, um osso, um chifre e as resinas que tem gente que chama de cristal líquido e tudo. E hoje tem muitas madeiras importadas, muitas madeiras bonitas para você trabalhar um cabo especial, principalmente uma faca de um valor agregado mais alto. Hoje eu trouxe facas mais funcionais, mas a gente tem uma variedade incrível para a linha de colecionismo, porque aí o cara que é colecionador, eles querem buscar algo nesse cenário da da resina, algo colorido, coisa assim, o próprio chifre de cervo, que é a maioria é importado dos Estados Unidos, né, filha? E eu queria completar ainda no que ele está falando, que hoje em dia a gente tem
Eu acredito que seja, né? Se não for uma das maiores coleções de Minas Gerais, é o que a gente tem. Uau. Hoje em dia são mais ou menos quantas? Ah, tem mais de 1.500 peças. Mais de 1.500 peças. Então, a gente tem uma variação muito grande, inclusive o que você falou sobre os desenhos do Damasco, Uhum. aquilo ali são as camadas que são feitas. Quanto mais camadas ele tiver, mais juntos os desenhos são. Então, mais pertinho um do outro, seja os círculozinhos, vai estar tudo mais juntinho. Uma faca chega a ter quantas camadas? Isso é inúmeras. Hoje, o que a gente tem no nosso acervo lá é 480 camadas, a de Uau. maior número. Mas Dá trabalho, tem né? umas mosaicos e tudo, os camarada passa de 1.000 camadas. Essas camadas são o quê? O billet, quando você vai montar para o Damasco, é através de pequenas chapas. Aí você entra com um níquel, um carbono, um níquel, um carbono, um níquel, um carbono. Isso eu estou falando aqui, resumindo, mas tem todo um processo de higienização do aço, tudo alinhadinho. Conforme ele dobra aquele aço, define o padrão que ele quer ter nessa revelação, que é aqueles desenhos que aparecem na lâmina que o pessoal pergunta como que é feito. Ali, a dobra define. Hoje tem os montes de mosaicos lindos, a Raindrop, né, que realmente parece a gotinha de chuva, o padrão W, padrão aleatório, que esse é um pouquinho mais comum. Então, assim, tem o Arkansas que fica muito bonito também. São diversos os padrões. Cada um se identifica com um padrão, com uma leveza. Tem gente que já gosta de uma faca mais bruta, mais imponente, mesmo que não seja tão confortável. Outro já pensa no conforto. Para uso eu penso no conforto. Eu brinco que faca com cara de faca. Então, essa é a pegada, mas é um ramo assim. Se a gente for falar disso aqui, nós vamos virar a noite aqui falando, Vamos porque é marcar um muito gostoso. churrasco. Vamos marcar Vamos um marcar um churrasco para churrasco. isso. Lorena, me fala então só uma última coisa aqui. Com o crescimento das vendas online, quais as estratégias a M Facas tem adotado para alcançar novos clientes e fortalecer a marca no digital? Hoje em dia a gente tem trabalhado muito pelo Instagram, né? Que eu acho que hoje em dia se tornou uma das maiores redes sociais que existem. Acho que todo mundo acompanha aquilo com que é postado no Instagram. E mesmo se a pessoa não fizer a compra diretamente pelo Instagram, ela vai apertar no botãozinho ali e vai ser direcionada para o WhatsApp. Então a gente utiliza muito o Instagram, o WhatsApp e a gente também trabalha muito com o nosso site, né? Que chama M Facas Artesanais. Show de bola. E alguma estratégia de tráfego pago está sendo feita ou só o orgânico mesmo? Por enquanto a gente está só no orgânico. Show de bola. Márcio, nós estamos caminhando aqui para os momentos finais. Eu queria que você pegasse uma faca dessa e fizesse uma venda para quem está assistindo aqui. Ah, perfeito. Deixa comigo, eu gosto disso. Olha, eu vou pegar uma faca bem prática aqui para a gente fazer essa demonstração que eu falei para vocês que eu gosto da faca confortável na mão, Ó, apresentar para o vamos pessoal. fazer em 1 minuto para você aproveitar o corte, hein? Perfeito, show de Então bola. vamos lá, você tem 1 minuto para vender essa faca. Você que gosta de uma boa ferramenta para o seu churrasco, veja essa picanheira. São 10 polegadas de lâmina, aço inox 420C, um fio de corte cirúrgico, cabo, osso bovino e madeira nobre, um formato Futang de alta resistência. Vamos elevar o nível do seu churrasco. Adquira uma com seu nome personalizado e vá fazer bonito no seu churrasco. Aí, ó. Beleza? Sensacional, hein, cara? E agora deixa o endereço das suas lojas, do Frigorífico Falcão, para quem quiser tá indo lá, vocês vendem e vocês entregam também. Entregamos, sim. Pode fazer uma propaganda do Falcão aí também. Bora. Carne, quase todo mundo gosta, né? E quer carne de qualidade, é lá no Frigorífico Falcão. Com certeza você vai levar coisa boa para casa. Nós estamos com 3 lojas, Rua Norberto Maier, número 1052, no bairro Eldorado, no bairro Camargos, em 2 endereços, Rua Gentil Portugal do Brasil, número 70, e na Rua Padre Tiago de Almeida, número 125. As duas últimas no bairro Camargo. Vai lá que os meninos vão atender vocês com muito carinho. Show de bola. Carnes novas, carnes frescas, kit semanal, kit de churrasco, vocês têm tudo lá, Perfeito, né? tudo. A gente tem um mix gigantesco.
inclusive carnes recheadas para o dia a Carnes dia, nobres. carnes nobres e tudo. Quer fazer um churrasco diferenciado? Quer carne para o dia a dia? Lembrando que a gente entrega tudo embalado a vácuo, etiquetado e com o conforto de poder receber também na sua casa. Se quiser, já manda até temperado, né? Temperado também, claro. Show de bola. Gente, muito obrigado, viu? Eu que Foi um prazer ter agradeço. vocês aqui. Cada dia a gente estreita mais esse relacionamento. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, Amém. tá bom? Abençoe essa família Amém a maravilhosa. todos nós. E pode ficar à vontade, despedir das pessoas, falar o que você quiser aí e vamos para cima. Obrigado, pessoal. Obrigado a você que assistiu esse vídeo aí. Espero que tenha gostado um pouco da nossa história, que vem com simplicidade, mas vem com muito amor e sinceridade do fundo do coração. Deixa o Instagram para quem quiser conhecer o M Facas, para quem quiser conhecer o Falcão, qualquer. O Instagram da mfacas é @mfacas.artesanais, M de Márcio, facas artesanais, né? E do frigorífico Falcão é frigorífico.falcão. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe mesmo a vida de vocês. Para você que curtiu essa entrevista, gente, curta aí e compartilha e seja bem-vindo a mais um podcast do Boca a Boca Digital. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Lorena. Muito obrigado, Diego. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém, amém. Que abençoe a todos nós. Vamos para cima. Bora pra cima. Tchau, tchau, gente. É isso, galera. Tudo pronto.